Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam em qualquer parte do Brasil e do mundo. Essa é mais uma live do nosso programa Questões Enem, cujo objetivo é ensinar a vocês como ser aprovados em tempo recorde pelo Enem. Isso nós vamos fazer nessa série, através de respondendo questões. Existirão outras séries em que nós vamos abordar técnicas de prova, parte de memorização de questões e tudo que é importante para que vocês tenham um bom desempenho no Enem. Hoje, continuando a nossa série, estamos abordando matemática e suas tecnologias, a questão 138. E para valorizar o nosso conteúdo, eu peço que os senhores que nos assistem nos deem like, comentem, façam perguntas durante a live, porque isso mostra para o Instagram que é um conteúdo valoroso. Lembro também que ontem abriram as inscrições para o Enem. Já reservem aí, quem não fez o pedido da isenção da taxa de matrícula, já reserve R$ 85 e já pode ir através lá da página do participante. Tem que fazer o login por GovBR, é um pouquinho demorado, tá? O processo, eu fiz ontem a matrícula, demorei aí mais ou menos uns 45 minutos até pagar a taxa. Então, preenchi tudo que é preciso lá. E depois ainda paguei a taxa, demorou tudo isso aí uns 45 minutos. Então, e para quem não tem o login no GovBR, no Governo do Brasil, aí demora um pouquinho mais. Mas já está abertas as inscrições lá. E no dia 17, quem pagou vai ter a confirmação da inscrição. Tá bom? Então hoje, sem mais delongas, vou colocar aqui em cima, para quem estiver no Instagram, de um dos dois lados, para quem estiver assistindo-nos no... Deixa eu acertar aqui a minha posição. Quem estiver assistindo-nos no YouTube, eu peço que vocês cliquem lá na bio do Instagram e sigam a gente no YouTube, porque no YouTube eu tenho mais condições técnicas e didáticas de fazer as questões. Lá fica um pouquinho diferente. Aqui na live tem a vantagem de fazer a pergunta, mas o meu hardware aqui, as minhas condições de edição, não pode editar, né? É tudo feito ao vivo, então é mais rápido. Então vamos lá. Questão 138. Vou colocar ela aqui. Tá aí. Vou acompanhar, eu tenho que olhar aqui para ler, tá, pessoal? Então não olho para vocês aí, mas é porque eu tenho que ler a questão. Vamos lá. Tentar aumentar um pouquinho na tela, ó, para ficar a letra maior. Pronto. Lembrando que estamos trabalhando com caderno amarelo. Quem estiver trabalhando com caderno de outras cores, vai ter outro número de questão, outra letra de resposta nas alternativas, mas o raciocínio da questão é a mesma, tá? Os valores também envolvidos são os mesmos. Questão 138 do caderno amarelo 2023. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então aí temos uma figura em que nas ordenadas nós temos a altitude da aeronave. Na horizontal nós temos a projeção horizontal da distância percorrida por essa aeronave, sendo que a distância em altitude é diretamente proporcional, ou é a mesma, por assim dizer, né? Nem diretamente proporcional, é a mesma do que a distância. Então, se o avião subiu 1 metro,
no eixo das ordenadas, que é o Y, no eixo do X das abscissas, ele vai ter a mesma distância, tá certo? Então 1 metro subindo é igual a 1 metro na horizontal, 1 metro na altura é igual a 1 metro na distância na horizontal. Isso quer dizer esse gráfico aí. E esse gráfico significa o seguinte: a aeronave saiu do chão, atingiu uma altitude, continuou permanecendo naquela altitude e fez um procedimento de descida até atingir zero de novo de altitude no destino. Tá certo? Então temos nas ordenadas aí a altitude, nas abscissas a distância. Continuando aqui. Então interpretamos uma parte desse gráfico. Essa tela apresenta os dados do voo cuja maior altitude alcançada, atenção, foi 5 km. Foi de 5 km. Então, gente, vou mostrar com a mãozinha aqui, ó. Até aumentar um pouquinho mais. Esse platôzinho aqui, ó, equivale a 5 km. Muito bem. A escala, aí ele pergunta escala. A escala em que essa tela representa as medidas reais aí ele dá 1:5, alternativa A, alternativa B 1:11, alternativa C 1:55, alternativa D 1:5.000 e alternativa E 1:500.000. A parte mais difícil dessa questão, bem, agora que nós já vimos aí, né? A parte mais difícil dessa questão é a interpretação, tá? Sem dúvida, ela é fácil de resolver, é uma regrinha de 3, mas a interpretação é mais difícil. Então vamos lá, deixa eu colocar a resposta para vocês aqui e tentar explicar, buscar uma explicação que seja um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aqui, ó. Essa é a solução, tá? Vou acompanhar com vocês a solução aqui na tela. Então vamos lá. O que ele quer dizer no final de todo esse texto? Existem várias formas aí, principalmente tem dificuldade aí com a tal da palavra ortogonal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui também, né? Tem uma certa dúvida aí com a tal da palavra ortogonal. O que é ortogonal? É uma projeção vertical sobre um plano horizontal, tá? Então, é perpendicular, o voo quando ele está aqui em cima, ortogonalmente significa que aqui embaixo desce uma linha, né, diretamente para baixo, e essa linha vai se projetando no eixo da abscissa, tá? Eu acho que é a mais difícil palavra aí, mas o que ele significa é o seguinte. Já tem até um resumo na resposta. Se a altitude, aí a interpretação do texto, tá? Se a altitude máxima que ele atingiu é 5.000 metros e cada quadradinho tem 1 centímetro, e nós vemos nessa parte aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco sem cair, tá? Aqui, ó, essa aqui, ó, é a altitude máxima que ele atingiu. Isso aqui é 5.000. Então significa que 1 centímetro, que ele falou na explicação da questão, equivale a 5.000 metros. Então, como é quadrado, 1 centímetro de altura ali no aparelho lá, que é tipo um radar, um altímetro eletrônico, qualquer coisa que seja, significa também 5.000 metros na horizontal. Sendo que ele não pergunta nada de distância que ele percorreu. Ele está perguntando a escala. Pronto, entendeu isso? Fica fácil. Por quê?
nós temos uma simples regra de 3 para resolver a questão. Vou voltar aqui na resposta. Oi? Ó. Primeiro, determina a escala da altitude. Então, ó, na figura, a maior altitude alcançada pela aeronave é 5 km. Então, observando a figura, a altitude máxima ocupa exatamente um quadradinho na malha vertical. Aí facilitou, né? Tá. 1 centímetro está para 5 quilômetros. Aí temos que saber a conversão de unidades. É próximo item está sendo cobrado nessa questão. 1 centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros. E um quilômetro tem 1000 metros. Tá certo? Então aí, ó, relacionar as medidas da malha com as medidas reais. Isso é que é o importante. Isso aqui é a chave da questão, tá? 1 centímetro na malha, a malha é o desenhinho quadriculado, significa 5 quilômetros na realidade. Então, se lá no seu radar você mediu 5 centímetros, o seu avião andou 5 quilômetros. Ou 25 quilômetros, tá certo? Que é 5 vezes a distância. Cada centímetro é 5 quilômetros. Mas ele perguntou a escala. A escala é a razão da medida da malha em centímetros, porque está escrito que é proporcional lá, e a medida real correspondente, que é em quilômetros. Então a escala é 1 centímetro para 5 quilômetros. Só que ele não pergunta relação de centímetro e quilômetro. Para a gente fazer uma escala, nós temos que ter o divisor e o dividendo na mesma unidade. Então agora é a próxima parte da questão. Vamos converter as unidades. Ó, 1 quilômetro igual a 1000 metros, que é igual a 10 vezes 100 centímetros. Então o que foi feito aqui? Foi convertido tudo para centímetro, tá? Então a escala vai ser 1 centímetro por 500.000 centímetros. Corta centímetro com centímetro, em cima e embaixo, e sai a escala. 1 para 500.000. Tá certo? Poderia resolver em metro também, tá? Tanto faz. Mas centímetro aí acho que fica mais fácil, né? Mais direta a resposta. Tá bom? Então, resposta certa, alternativa E, deixa eu ver se está mostrando tudo aqui certinho. Tá. Alternativa E, a resposta. É uma questão de pouca matemática e muita interpretação de texto. Inclusive tem ali o grande problema da palavra ortogonal, que realmente precisa ter estudado um pouquinho para ter chegado nela, tá bom? Para entender o que quer dizer isso aí, tá? Tem que considerar que a grande sacada que tem que chegar de raciocínio é que 1 centímetro nos quadradinhos equivale 5 quilômetros de verdade, tá? E isso ocorre realmente quando vocês vão trabalhar no GPS de carro, num radar, principalmente, né, o GPS está mais perto de vocês, é que o computadorzinho lá do celular, ele faz tudo para vocês. Então facilita. Mas quando você, inclusive, ele faz as correções, porque ali está tudo reto, né? Está tudo uma terra plana. Mas na realidade nós circulamos uma terra circular, uma terra que tem dimensões reais diferentes do plano. Então nós temos que andar numa terra curva. E o GPS, quando vai fazer esses cálculos, ele faz esses cálculos também de uma forma muito próxima da realidade. Tá bom? Então é a solução da questão. Tinha que chegar a esse importante denominador aí do entendimento do texto, mas a matemática é simples, tá bom? Lembrando mais uma vez que foi a alternativa A, 1 para 500.000,
no caderno amarelo. Se fosse outros cadernos, ia alternativa A, B, C, que essa aqui é a prova do caderno amarelo. Tá bom? Vamos ver aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Certo? Nenhuma pergunta aqui. Qualquer coisa vocês veem de novo a solução aqui na reprise, tá? Que daqui a pouco sai a gravação da live. E mais uma vez aí eu peço que nos sigam, deem like, façam um comentário, nem se seja boa explicação, que eu agradeço muito, porque os comentários ajudam. E vamos inscrever ali no perfil, pessoal, vamos inscrever ali no canal. Temos aí também lá em cima o canal do Telegram, onde tem informações a respeito. Tem os outros programas, o Repórter Enem, vai ter o quiz do Enem, vai ter o Decoreba do Enem, em que eu vou colocar as fórmulas que tem que levar decorada para a prova, porque eles colocam muita coisa na prova, mas nem tudo é colocado não, tá? Constantes, algumas coisas é colocado, mas determinadas fórmulas matemáticas que usa também ali para a parte de ciências da natureza, isso aí tem que saber, tá? Tem que saber a fórmula de cor. E basicamente isso é hoje, tá? Parabéns a todos que já estão estudando, porque é muita matéria, realmente, a matéria dos 3 anos. É uma prova tipo psicotécnico, você tem que fazer ela muito rápida, normalmente em dias de calor, né? Já está marcada a data, vai ser dia 3 de novembro de 2024, dia 10 de novembro de 2024, tá bom? Então já tem que deixar tudo pronto. E quem começa a estudar antes, chega antes, e quem chega primeiro, bebe água limpa. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos seguem em qualquer parte do Brasil e do mundo na gravação, e até a nossa próxima live. Até mais!